Alguém compra carro americano? Ninguém compra carro americano, né? Porque o carro americano é muito ruim. O déficit que há na balança comercial de bens expressa uma desvantagem que os Estados Unidos têm para produzir coisas. Ele produz coisas mal. Mas os Estados Unidos faz um monte de coisas super bem. E eu trato de todas essas coisas na minha coluna. E essas outras coisas que ele faz super bem compensa o déficit que ele tem na balança de bens, que é uma coisa que ele faz mal. É meio esquisito essa agenda do Trump, porque ela vai contra todo o conhecimento econômico que a gente tem desde o Adam Smith, né? Que é a ideia de divisão do trabalho, especialização, produtividade. E os Estados Unidos é fruto disso, quer dizer, uma economia de 350 milhões de pessoas com uma renda per capita gigante. Assim, chegar e dizer que a renda per capita do Luxemburgo é alta, tudo bem, que a renda per capita da Suécia é alta, né? Estamos falando, sei lá, 1 milhão, 10 milhões de pessoas. Agora, a renda per capita dos Estados Unidos é hiper alta, 350 milhões de pessoas vivendo naquele lugar, isso é muito impressionante. E, evidentemente, por trás disso está uma economia muito otimizada, muito produtiva. E faz parte dessa produtividade a globalização e inserção nas cadeias globais de valor no comércio. Então, tem um monte de coisas que os Estados Unidos fazem bem. Por exemplo, aí tem um superávit na balança de serviços de 1,2% do PIB, se eu pegar a média do superávit dos últimos 15 anos. Para o que é balança de serviços? É streaming. A gente vê menos novela da Globo e vê Netflix, essas coisas. É tudo americano que produz. Toda a parte de software das grandes empresas, a Amazon, tudo isso é serviço. Os Estados Unidos é líder no setor de serviços sofisticados, que é a área mais nobre do capitalismo internacional hoje. Depois tem 1,1% do PIB, também média dos últimos 15 anos, da balança de rendas. O que é a balança de renda? É essencialmente a capacidade que o Wall Street tem de captar recursos a custos baixos no mundo e investir esses recursos também fora dos Estados Unidos com retorno muito maior. E isso faz com que, na soma de dividendos e juros recebidos pelos Estados Unidos, líquido dos dividendos e juros pagos, tenha um saldo positivo de 1,1% do PIB. Depois, você tem um déficit de tudo, quando somos de tudo, tem um déficit de 2,7%. O que gera esse déficit de 2,7%? Por que o câmbio não se desvaloriza mais para eliminar esse déficit? Ora, o que acontece? A economia americana é uma economia de alta produtividade. A taxa de crescimento da produtividade do trabalho cresce nos Estados Unidos a uma velocidade maior do que ela cresce no Reino Unido, nos países escandinavos, na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Coreia, no Japão. Ou seja, é uma sociedade que tem uma taxa de crescimento da produtividade do trabalho maior e a demografia mais favorável. Ou seja, somando esses dois fenômenos, ela cresce mais do que o resto do mundo. Se ela cresce mais é porque os juros são um pouco mais altos. E é natural que o capital flua de regiões de juros menores para juros maiores. Então, esses 2,7% do PIB, na média dos últimos 15 anos, de déficit de transações correntes, de tudo, é absolutamente compatível com o peso da economia americana no mundo e com o excesso de crescimento e de taxa de juros que essa economia tem em relação aos seus pares. Então, Trump está errado. Ele está com saudade de um passado que não volta mais e que a gente nem deveria querer que ele voltasse. Ela é inflacionária para os Estados Unidos, eu acho. Para o resto do mundo, a impressão que eu tenho é que ela é desinflacionária. Ela é inflacionária para os Estados Unidos porque a tarifa encarece. Em geral, esse efeito de inflação fruto de aumento de tarifa ele é pequeno, porque tem uma compensação, que é você coloca a tarifa encarece, mas o câmbio é flutuante, o câmbio valoriza, a moeda americana fica mais forte e compensa um pouco esse efeito inicial do encarecimento dos bens importados que a tarifa foi adicionada. Mas o que está acontecendo agora é que esse processo vem junto uma percepção muito aguda de uma piora institucional da sociedade americana, da vida nos Estados Unidos. O presidente passando por cima do judiciário, o presidente usando seu poder para perseguir escritórios de arquitetura, de advocacia,
tem uma certa primarismo na formulação da política econômica. Aquela equipe econômica não está fazendo um bom trabalho, é meio mambembe. Então, todo esse pacote que eu elenquei aqui mostra que aquela sociedade passa por um processo de deterioração institucional. E por trás da fortaleza do dólar, um dos elementos mais importantes é a segurança que as pessoas têm no desenvolvimento institucional da sociedade americana, que agora está colocado em xeque. Então, esse choque que aumentou as tarifas, que deveria gerar um fortalecimento da moeda americana, foi na direção contrária, enfraqueceu. Ou seja, os bens importados nos Estados Unidos eles vão ficar mais caros por dois motivos, porque tem tarifa e porque a moeda desvalorizou. Isso é um choque inflacionário grande, deve dar uma desorganização na economia americana, ela deve ter uma recessãozinha, não sei o tamanho disso. Ou seja, para os Estados Unidos o cenário é de estagflação. Por isso que é muito difícil a gente saber qual vai ser o movimento do Banco Central americano. Se você olhar para a inflação, tem que subir juros. Se você olhar para a atividade econômica, tem que descer juros. Acho que ele vai ficar com juros constantes mais um tempo. No resto do mundo, a impressão que eu tenho é que essa desorganização gera muita incerteza, o investimento vai cair muito, vai gerar uma desaceleração da economia mundial. Então, a impressão que eu tenho é que para o resto do mundo o choque ele é desinflacionário. E há, evidentemente, tem um outro efeito que vai ajudar a desinflação, principalmente no Brasil, que é os Estados Unidos, com essas tarifas, vai comprar menos produtos manufaturados na China, vai ter um excesso de oferta chinesa de bens manufaturados, que a China vai desaguar no mundo todo, inclusive no Brasil, e isso é um choque adicional desinflacionário fora dos Estados Unidos, evidentemente. É o fundamento do que o Trump está fazendo. O cara foi eleito duas vezes. Se ele foi eleito duas vezes, existem pressões na sociedade muito sólidas para que ele faça alguma coisa. Qual o problema? O problema é que com o progresso tecnológico, principalmente robô que substituiu o trabalhador no chão de fábrica, e tecnologia de informação, computador, que substituiu o trabalhador nos escritórios, e esses trabalhadores foram substituídos tanto no chão de fábrica como no escritório, são trabalhadores de escolaridade média. Não são trabalhadores de alta escolaridade. Não é gente que tem ensino superior completo ou pós-graduação. É gente que tem só o médio completo. O que aconteceu é que nos últimos 30, 40 anos, o progresso tecnológico reduziu muito a demanda por pessoas que têm médias qualificações e aumentou muito a demanda por pessoas que têm qualificação elevada. Porque essas tecnologias elas são principalmente computador, menos robô, mas computador é muito complementar à escolaridade alta. Então, gerou um empobrecimento dessa classe média, estou aqui colocando na classe média o trabalhador que tem ensino médio completo, mas não tem ensino superior, e é a base eleitoral do Trump. Gerou uma desorganização na vida dessas pessoas com tragédias sociais. Aumentou muito a morte dessas pessoas, ou seja, a expectativa de vida desses grupos etários, demográficos, com essas características tem caído. Que grupos são esses? São homens de 40, 60 anos, brancos, que têm o ensino médio completo, mas não têm o ensino superior. Essas pessoas que a expectativa de vida delas está caindo, a morte entre 40 e 60 anos está aumentando, tem estudos que documentam que essas mortes estão sendo provocadas por uma epidemia de opioides, suicídios e alcoolismo. O professor de Princeton, Angus Deaton, com a sua esposa Annie Carey, produziram um livro chamado Mortes Desesperadas. Eles classificaram esse grupo etário, ele é acometido dessas mortes de desespero, e essa morte é uma certa falta de sentido na vida, uma vez que você perdeu a sua atividade profissional e você não consegue se recolocar. Ou seja, a base social do Trump se assenta num fenômeno social que ocorre, não é uma maluquice. Mas as políticas não é tarifa. Se a tarifa der certo e as manufaturas voltarem para os Estados Unidos, vai voltar com robô, não vai gerar emprego mais. O que você precisa fazer é enfrentar
a alta desigualdade da qualidade do sistema público de educação americano. Como nos Estados Unidos o financiamento educacional é muito local, nessas comunidades mais empobrecidas a qualidade da escola é muito ruim, aí o filho desse cara não consegue ir para a universidade. Fica com uma formação ruim. E aí você entra numa armadilha de pobreza e gera um desconforto, uma revolta que acaba gerando uma resposta na política populista como a do Trump. Você tem que pensar, nos Estados Unidos o curso superior é pago. Você tem que pensar em algum mecanismo acessível de financiamento educacional. E há modelos. A gente tem o modelo australiano, que é um modelo de crédito educativo super legal, que é um modelo de crédito educativo que tira risco da pessoa. A pessoa tem uma dívida, que ela estudou, mas se ela vai mal na vida profissional, a dívida dela é menor. Se ela vai bem na vida profissional, a dívida dela é um pouco maior. Então, é um endividamento que, conjuntamente com a dívida, envolve um seguro entre as pessoas e gera um custo muito menor para as pessoas. Então, tem maneiras técnicas da gente tratar com todos esses problemas e, certamente, tarifa não é a mais correta. Na verdade, é uma maneira errada. A maneira como os mercados financeiros trataram os Estados Unidos foi uma coisa nova. Já tinha corrido nessa direção na forma como o mercado financeiro tratou o Reino Unido há 1 ou 2 anos atrás, na liderança daquela primeira-ministra Liz Truss, eu acho, o ministro da Fazenda que tentou fazer alguma coisa muito maluca na questão fiscal e o risco aumentou muito e aí o gabinete caiu rapidamente. Ou seja, a Inglaterra naquele episódio foi tratado como um país emergente e isso está se repetindo agora nos Estados Unidos. Tipicamente, historicamente, os Estados Unidos emite título de dívida pública mais seguro. Então, quando tem uma percepção de aumento da incerteza, da insegurança, a moeda americana se fortalece. Também nós já discutimos aqui, tem um segundo motivo para a moeda americana se fortalecer, que é a própria existência das tarifas. O fortalecimento da moeda compensa um pouco o efeito das tarifas. O regime de câmbio flutuante é natural, coloca a tarifa, a moeda valoriza. Ou seja, por 2 motivos, fuga para a qualidade, aumento da incerteza no mundo. E tarifas, nós esperaríamos que a moeda americana se fortalecesse, e ela não se fortaleceu, ela, na verdade, desvalorizou alguma coisa como 8%. Então, é um enfraquecimento brutal da moeda americana, que sinaliza que o mercado financeiro está tratando os Estados Unidos nesse episódio como uma economia emergente, em função da baixa qualidade da formulação da política econômica e da piora institucional que está ocorrendo a olhos vistos naquela sociedade. Ou seja, mesmo o loirinho de olho azul, quando faz bobagem, é punido. O mercado financeiro é meio pragmático, não tem muito discriminação de cor, digamos assim. Trata todo mundo igual quando as pessoas fazem bobagem.